Que é o Cauã e seja bem-vindo a mais um vídeo. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like. E hoje eu vou estar trazendo o Clash Royale. E eu tenho uma novidade, entrem no clã Alisson Gamers, tá galera? O clã é muito bom, tá? E se inscreva no canal dele também. Vou estar deixando aí o nome do canal dele na descrição e o nome do canal do irmão dele, beleza? Então bora para 1, 2, V2. Eu vou indo com esse deck aqui. Deixa eu ver se eu tô trocando aqui. Não, é isso mesmo, galera. Então vamos lá. Tira rápida. Ai, galerinha. Tô carregando aqui. 86. Vamos com o JP. Tá dando 2. Vou jogar aqui um Dragão Infernal, tá? Vou usar uma cavaleiro para dar cobertura para o gigante. O Zap ele vai ser bom. Tchau. Boa, galerinha. Tô conseguindo aqui já. Eita, galerinha. Agora o combo tá vindo. Beleza, eu vou fazer um negócio aqui, loucão. Vocês vão ver como. Eu vou jogar a Valkyrie aqui, ó. Sim. Eita, galerinha. Deu certo, não. Nossa, perdeu minha torre. Nossa. Mas ainda a gente pode virar, galera. Ai, Lenha não foi dessa vez. Mas vamos de novo, galerinha. Vamos de novo. Vamos estar tentando, galera. Vamos de novo aqui. E vamos que vamos. Torneio Bárbaro, Deadshot. Então bora aqui. Se eu tivesse com o Zap aqui agora ia ser legal. Jogou o tronquinho ali de... Vou jogar uma Valkyrie aqui atrás, só de comecinho, né? Só pra começar. Beleza. Deixa eu ver que vou jogar o pecão ali atrás, ó. Aqui tá bom. Galerinha, agora vamos estar pegando aqui, ó. O dragão infernal, ele é aéreo. Então vai dar um pouco de problema pra mim. Por causa que ele não aguenta, princesa. Essas cartas do tipo do gênero. Aquele mágico também não. Opa! Já pro nível 10 também, né, galerinha? Já começamos que ganhando, só que não. Pegando lixo. Beleza, já vou catar aqui. Beleza, galerinha, agora o nosso combo tá indo pra torre dele. E a gente vai ter 1% de vantagem, eu acho. Se o Pecão encostar... Galerinha, o Pecão não conseguiu encostar, mas... Tá lhe dando, tá dando dano. Vai, corredor, você consegue. Boa, galera, estamos quase lá. Vamos aproveitar o embalo aqui dessa princesa aqui. Fazer com uma galera que não vai conseguir levar ela de qualquer jeito. Eu acho que essa aqui vai ser nossa. Tô achando, galerinha, peraí. Vai, cavaleiro. Flecha. Ah não, pegou na torre do rei, meu Deus.
Tá muito tenso. Ah, eles têm foguete. Boia, né? Ai, ai. Nossa, meu Deus. Se eu tivesse uma flecha, ia ser para agora. Mas a gente vai conseguir, galera. Tá botando aqui o marcador. Junto com o Pecão. Pra dar aquele, né? Aquela força. O Pecão vai atrás. Traga um dragão infernal aqui. Pra ajudar a derreter tudo aqui. Oh, dá pra separar um pouco aí, mas o corredor não passa daqui, galera. Eu não vou deixar. Tá até agora tá dando bom. Ah não, Lourinho, vai. Ah, não foi dessa vez, velho. Vai. Empatou. Tá indo outro. A gente não tá abrindo esse baú aqui, galera. Ouro, beleza. Gemas. Bola de neve. Patifes. Mosqueteiro aí, por último. Escada gigante. Beleza, então, galerinha. Ó, eu vou estar fazendo vídeo. O próximo vídeo que vai ter... No próximo desafio que tiver, eu vou estar trazendo aqui um vídeo zerando ele, beleza, galerinha? Então eu vou estar trazendo também. Eu vou estar montando uma nova conta. Se vocês quiserem, vocês deixem aí deixem muito like. E se pelo menos se a gente chegar a 50 likes, eu vou estar trazendo uma outra conta. E eu vou deixar vocês escolherem o nome. E até que ainda vocês querem que eu subo, galera. Eu sei lá, quando vocês quiserem, então, galera. Eu subo, beleza? Ah, então bora, sem enrolações. Agora tá indo pra partida aqui. Essa vai ser a última, galerinha. Eu acho que amanhã eu vou estar trazendo outro vídeo. Mais 3 vídeos. Eu posto 3 vídeos no dia. E se inscreve no canal IsbielFS. E no... Uma peca contra... Não, balão, não, balão. Não, gente, agora o balão destruiu nós aqui, galerinha. Ah, meu Deus do céu, tá muito dano, velho. Não valeu nem a pena ter me jogar isso, né? Pelo menos... Ah, não, mas... Gente, eu já tava achando que o mercadeiro era... Como minha mãe era... Esqueleto gigante que explodia a bomba, galera. Que loucão. Vamos ver o que vai acontecer se eu jogar um corredor aqui, galera. Só quero ver, Vamos então. Ah não, galerinha, eu não sabia que tava ali. Vai, só um. Ai não, meu Deus. O cara tem um goblin. Vai, Mega, pula. Pelo que eu vi, ele não pulou. Por causa que ele fica distraído muito também, né? Sai, seus goblins, sai daqui. Desaparece. Isso, se esse combo chegar lá, eu já torço.
Peca, isso. Não, dragão infernal, foca na peca. Boa. Boa, tá dando certo. Se a gente levar essa torre, já tá bom. Aê, galera, tá bom. Mas ainda não tá bom, muito bom não, tá? Que a gente ainda tem que levar outro. Tá botando com o mago elétrico. Tá dando uma segurada aqui. Segurada aqui no roller. Vamos pra 3, então. Tô meio rouco. Pra 3, então, galerinha. Vai dar, eu acho que vai dar. Isso, peca, boa. Vai. Ai. Tchau, galerinha. Conseguimos. Beleza, conseguimos. Depois de 2. Galerinha, esse vídeo ficou muito legal. Ó, uma que a gente foi derrotado, né? Outra deu empate. E outra que foi que a gente ganhou, levou vitória pra casa, ó. Vitória, empate, derrota. Vocês poderão ver aqui, né, galerinha? A gente conseguiu, então, né? Esse foi o vídeo, galerinha. Espero que vocês estejam gostado. Então, deixe seu like, já se inscreva no canal. E se vocês baterem a meta, eu vou estar gravando um vídeo abrindo esse baú lendário aqui que eu vou completar, galera. Hein? Então, esse foi o vídeo. E lembra da conta que eu vou fazer também. E também, se vocês baterem mais like, eu vou estar fazendo abrir muito baú gigante, baú mágico, baú lendário. Assim, entendeu, galera? Um baú épico. Então, pra fechar esse vídeo de chave de ouro. Não, galerinha, esse baú não vai ficar pra hoje, vai ser amanhã. Amanhã eu vou estar abrindo ele aqui, galerinha. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado muito. Então, falou, galerinha. Pera aí.